Olá, voltamos agora, né, com a nossa aula de história, né, que é falando sobre patrimônio histórico. Vamos lá fazer a leitura, né, sobre o patrimônio histórico. Então, né, vamos fazer a leitura, né, sobre o patrimônio histórico. Na história, um patrimônio é um bem importante, seja para a única pessoa ou para um grupo grande. Podemos dizer que é uma espécie de herança que talvez exista há muito mais tempo do que nós. O patrimônio contém lembranças e lições e também nos traz um senso de união, graças a um passado comum. Devemos tratar o patrimônio com respeito e cuidado, pois cedo ou mais tarde, da mesma forma que nos foi entregue por nossos antepassados, será nossa vez, né, de entregá-lo para gerações futuras. Ou seja, né, para nossos filhos, nossos netos, né? Afinal, não há como alguém receber um patrimônio que está destruído ou que nem exista mais. Todos os nossos feitos no futuro poderão ser considerados patrimônio histórico. Então, vamos ver os tipos de patrimônio. Existem dois, né? Os materiais e os imateriais. Vamos ver os patrimônios, né, materiais. Como o próprio nome diz, né, são objetos físicos. Esses patrimônios são compostos por coisas que podemos guardar em um museu, como obras de arte, utensílios domésticos do povo do passado, livros, documentos, audiovisuais e etc. Também, né, são patrimônios materiais os prédios, as praças, as casas, obras arquitetônicas, espaços sociais das cidades e etc. Certo? Vocês estão vendo aí nessa imagem, né, as estátuas da Ilha de Pascoal. Para se tornar um patrimônio histórico, é preciso que o bem seja tombado. E o que quer dizer tombamento? Quer dizer o quê? É o ato de reconhecimento do valor histórico, artístico ou cultural de um bem. Certo? Agora vamos ver, né, os patrimônios imateriais. Diferente dos materiais, não existe forma de expor em um museu um patrimônio imaterial. Os bens imateriais são culturas e dizem respeito às práticas e modos de vida que nos são apresentados na forma de conhecimento, formas de trabalhar, jeitos de se fazer as coisas, festas, interpretação artísticas, brincadeiras ou culturas populares. O patrimônio imaterial é passado de geração a geração, vivendo da memória das pessoas, e é fundamental na criação da identidade de um povo e, por consequência, leva a uma ideia de pertencimento à continuidade. E esse patrimônio cultural que faz as pessoas se sentirem parte de um lugar com uma comunidade rural, cidade ou mesmo um país. Aí vocês estão vendo, né, na imagem, é uma dança, né, a capoeira, né, que é um exemplo de patrimônios imateriais, certo? Vamos ver, né, o patrimônio histórico nacional. Como o nome indica, os patrimônios históricos nacionais pertencem a todo um país, guardam a memória e a história da nação e atribuem uma identidade única a seu povo. Todos os países têm leis e órgãos que protegem os patrimônios históricos, objetivando dar continuidade à existência dos patrimônios e punir aqueles que os danifiquem. No Brasil, temos o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o INPA, né? E aí vocês estão vendo, né, a Igreja de São Francisco de Assis, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Agora vamos ver o patrimônio histórico universal, né? Nós vemos o patrimônio histórico nacional, agora nós vamos ver o universal. Esse patrimônio reúne bens que são considerados importantes para todo mundo, e não apenas para a única nação.
existe um órgão internacional que seleciona em vários países os locais e bens que podem ser considerados patrimônio mundial. A Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, UNESCO. Esse órgão ajuda os países que possuem esses patrimônios e conservá-los intactos para as futuras gerações, através de auxílio financeiro e técnico. O Brasil tem bens que fazem parte do patrimônio histórico universal. Veja algum deles abaixo, né? Que vocês estão observando aí. A muralha da China, né? E aí vocês estão observando, né, outros patrimônios, né, que é o Centro Histórico de São Luís, no Maranhão. Tem também a Costa do Descobrimento do Brasil, Diamantina, em Minas Gerais, Mata Atlântica, Reserva do Sudeste, São Paulo e Paraná, Centro Histórico de Olinda, né, Pernambuco, e o Parque Nacional de Iguaçu, Paraná. Então, né, agora nós vamos para a nossa atividade, né, que na primeira questão vocês vão fazer o quê? Vocês vão marcar um X, né? O que significa o patrimônio? Então, o que significa patrimônio, você vai marcar a resposta correta. Na segunda questão, vocês vão observar essas imagens e embaixo delas vocês vão escrever o nome do patrimônio, né, que está sendo ilustrado. Então, né, vocês vão colocar abaixo da imagem, se for documento material ou se for documento imaterial, né? Que nós já demos, né? A tia já falou alguns exemplos, né? Dos materiais e imateriais. Vamos, por exemplo, aqui, essa primeira imagem aí. Será que vocês vão colocar o nome patrimônio material ou patrimônio imaterial? Acertou quem falou que era patrimônio imaterial, certo? Aí vocês vão observando as outras imagens e vão só escrevendo, vocês vão colocar se é patrimônio material ou patrimônio imaterial, certo? A terceira questão, vocês vão escrever o que significa patrimônio nacional, certo? Aí você vai explicar direitinho, né, de acordo com o que está lá no texto, o significado de patrimônio histórico nacional, certo? A quarta questão, vocês, né, vão responder o que é um patrimônio histórico universal. Aí, do mesmo jeito, né, lá no texto, vocês vão pegar a resposta, né, e colocar o seu significado, ok? A quinta, né, vocês vão fazer uma pesquisa, né, de uma imagem que representa um patrimônio histórico, né, e vocês vão colar aí abaixo. Se vocês não conseguirem colar, façam um desenho e depois façam uma pintura. Esse patrimônio, vocês podem colocar o patrimônio nacional ou patrimônio universal. Aí, depois que vocês tiverem feito, né, essa colagem ou esse desenho, vocês vão escrever abaixo uma frase sobre ela, certo? O que você fez, né? O que você colou, o que você desenhou, tá certo? Então, essa foi a nossa aula de história. Depois a tia volta com a nossa aula de literatura. Até já!